O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos e irmãs? Nesse momento Deus deseja falar conosco. E é tão bom quando nós nos preparamos para vir para a igreja com essa certeza, né? Eu vou para a igreja porque eu quero ouvir o que Deus tem para falar para mim. E Ele quer falar contigo hoje. Certamente você, através das palavras, as palavras têm muito poder. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Ela tem o poder de plantar coisas boas, mas ela também tem o poder de plantar coisas ruins. Certamente, você, através das palavras, já feriu e já foi ferido, já magoou e também já deve ter sido magoado. Certamente, você já agrediu com as palavras, mas também já foi agredido por elas. Mas é muito verdade que também, através das palavras, você já tenha elogiado e também já foi elogiado. Você já enalteceu e já foi enaltecido. Você já elevou e também foi elevado. Porque muitas vezes temos mais facilidade de criticar do que elogiar. Isso não sou eu que afirmo. Existem estudiosos que afirmam isso. Nós temos mais facilidade em criticar do que comumente de elogiar. Porque temos mais facilidade de semear coisas ruins do que coisas boas através das palavras. Você geralmente mais elogia ou mais critica? A primeira leitura do Evangelho nos fala da eficácia da palavra de Deus. Na primeira leitura, a palavra de Deus é comparada com a chuva e a neve. Elas possuem a função de produzir frutos. Assim também é a palavra que sai da boca de Deus. Não volta para Ele sem produzir os frutos necessários. No Evangelho, Jesus compara a palavra de Deus com a semente. E Ele também explica sobre os diversos tipos de terreno. São eles: a semente que cai à beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno cheio de espinhos e, por fim, Jesus explica a terra boa. Qual é a terra boa? Deus sempre, meus irmãos, semeia coisas boas em nós. E na medida em que guardamos e cultivamos essa semente, vamos nos transformando num solo fértil, num solo bom. É muito provável que hoje você já tenha semeado coisas boas. E é muito provável também que hoje muita gente já tenha semeado alguma coisa no seu coração. As palavras têm o poder de entrar em nosso coração e provocar coisas ruins e boas. Alegrar e incomodar, fazer sorrir e fazer chorar, aproximar e afastar. Tanto é verdade que nós nos preocupamos tanto quando os outros falam de nós. Tanto é verdade que nós nos preocupamos quando os outros falam para nós. Sobretudo, quando falam aquilo que é inverdade, que não é verdade. Isso gera em nós tantos sentimentos indesejáveis, negativos e destrutivos. Raiva, desejo de vingança, baixa autoestima, nos sentimos
desmotivados e desvalorizados. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer hoje é outra. Sobre o que os outros podem semear em nós, eles só podem semear se a gente permite. Se eu não permito, aqui dentro, eu não deixo de lançar semente ruim, que me faça mal. Agora a pergunta é outra. O que eu e o que você, o que nós estamos semeando nos outros? Não temos o direito de oferecer o que temos de pior para os outros. Ninguém merece o meu pior. Repita comigo. Ninguém merece o meu pior. Abrimos muitas vezes a nossa boca e deixamos tudo o que tem de pior sair dela. Ofendemos e achamos que estamos com a razão. Nos damos o direito de criticar, de difamar, de humilhar quem está do nosso lado. Estamos às vezes tão doentes emocionalmente e somos tão imaturos que nem somos capazes de reconhecer que estamos errados. Quando falamos demais, quando ofendemos, quando diminuímos, quando somos grosseiros, mal educados, quando procuramos o defeito do outro e apontamos o dedo e ainda nos justificamos dizendo que o outro mereceu, quando na verdade, segundo o Evangelho, deveríamos pedir desculpas, voltar atrás, reconhecer que erramos, que passamos do limite, que falei mais do que deveria. Vou repetir o que eu disse anteriormente. Eu não tenho direito de semear coisas ruins em quem está do meu lado. Repita comigo. Eu não tenho direito de semear coisas ruins em quem está do meu lado. E preste atenção, e não tenho direito de adoecer as pessoas de modo algum por causa das minhas doenças emocionais e por causa da minha imaturidade. Gente doente emocionalmente adoece quem está do lado. Somos convidados mais do que nunca a semear coisas boas, dizer coisas boas. Eu quero usar uma palavrinha que talvez seja o ponto central da homilia de hoje. A palavra é elogiar. Coisas são simples, né? Mãe, a comida estava tão boa hoje. Elogiar significa, pai, sabe aquela conversa, chamada de atenção que o senhor me fez ontem? Redirecionou a minha vida. Mulher, o corte de cabelo que você fez está show de bola, ficou bonita. Ou então, graças a Deus que você entrou na minha história, que se não fosse você, minha vida seria tão diferente. Ou o contrário também, elogiar o marido naquele dia que o marido fez a barba e ninguém nem notou que o cara fez a barba. E dizer, pô, marido, ficou bonito, 10 anos mais jovem. Mais ou menos isso, né? Ou então dizer para o filho, filho, parabéns porque tirou boa nota na escola, quando na verdade não poucas vezes eu escuto de pais dizendo, não foi mais do que sua obrigação. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Pois é, para não dizer que a gente também já falou isso algumas vezes, quem tem filho, né? Ou então, padre, valeu pela homilia daquele dia porque mudou a minha história e a minha vida. Não custa a gente elogiar. Não entendem a força que tem o elogio. Não entendem que somos obrigados a semear coisas boas segundo o Evangelho. É necessário, meus irmãos, ter a coragem para elogiar. Então clame hoje o Espírito Santo e peça coragem para começar a elogiar quem está do nosso lado. Elogiar quem está do nosso lado tem que ter coragem. 10, 20 anos convivendo com as mesmas pessoas, sobretudo quando os defeitos já saem aos nossos olhos tão facilmente, mas nós precisamos ter a coragem de elogiar sobretudo quem está do nosso lado. Traga à memória pessoas que você gostaria nesse momento, que talvez você há muito tempo não elogia, não fala coisas boas para essa pessoa, vive o dia a dia com ela, talvez criticando, reclamando, resmungando, e tem tanta dificuldade de dizer o mínimo, que é elogiar essa pessoa. Você vai ter um tempinho na missa hoje, durante toda a missa, para você trazer essas pessoas à tua memória e lembrar pessoas que há muito tempo você não faz um mínimo, que é elogiar essas pessoas. Quantas pessoas eu conheço que se sentem diminuídas e desvalorizadas, e aqui estou concluindo. É muito provável que essas pessoas tenham ouvido poucos elogios na sua vida. Nunca ouviram elogios na infância pelos pais, na adolescência muito menos, pelo contrário, só crítica. Na juventude, outras tantas críticas, poucos elogios. Na escola, no casamento, na profissão e até na igreja, ouviram muito pouco elogios. Em algum momento da sua vida, você esperou elogios e não recebeu? Pergunta. E não é pergunta retórica. Algum momento da sua vida, você esperou que alguém te elogiasse e não recebeu elogios?
Você acha que seria diferente a sua vida se tivesse recebido elogios? Qual elogio você gostaria hoje de ouvir e ainda não ouviu? Meus irmãos, o elogio é semear coisas boas. Um pequeno gesto que faz uma enorme diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Elogiar é dar ao outro aquilo que você tem de melhor. Repito, elogiar é dar ao outro aquilo que você tem de melhor. Que tal começar a semear hoje? Eu te levo a essa experiência, sabe? Pensar nas pessoas nesse momento, e a gente vai ter aí boa parte da missa para fazer isso. Pensar nessas pessoas e pensar em elogios verdadeiros que nós podemos dizer a elas. E eu particularmente acredito que todo mundo sempre tem algo de bom que merece ser elogiado. E o elogio faz muita diferença na vida das pessoas. Faz ou não faz? Então comece a elogiar a partir de agora. Você que espera tanto ser elogiado e não é, comece por você. Comece a elogiar as pessoas. É a forma que a gente tem de semear, como diz o Evangelho para nós. Que Deus te abençoe.